Olá, olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Tiago Caminha de Lima. Estamos com a disciplina de Geografia da População e vamos hoje para a aula 4, falar da mobilidade da população e suas influências no espaço geográfico. É importante colocar que uma das áreas da demografia junto com a população, é em relação ao comportamento das pessoas, levando em consideração a dinâmica migratória. Né? É importante colocar que a migração ela corresponde a uma mobilidade espacial das pessoas. Né? Migrar é trocar de país, trocar de estado, de região, de domicílio. Né? E isso ocorre desde a história da humanidade. Né? Se a gente for pegar as características iniciais do homem, né? O homem era um ser nômade, ou seja, ele vinha em processo migratório constantemente em busca da sua sobrevivência. É importante colocar que migrar, é o ato do deslocamento. E nós vamos ter duas palavrinhas muito importantes: a emigração e a imigração. O que é a imigração? É quando uma pessoa deixa o seu lugar e vai morar em outro lugar. Por exemplo, eu moro em Loreto e vou morar em Bom Jesus das Selvas. Quando eu saio de Loreto, eu sou para Loreto um emigrante. Quando eu chego em Bom Jesus das Selvas, eu sou considerado um imigrante. Do mesmo jeito, eu saio eu moro em Alto Parnaíba e vou morar em Vitorino Freire. Eu saio de Alto Parnaíba, eu sou um emigrante. Quando eu chego em Vitorino Freire, eu sou um imigrante. Né? E é importante colocar que os fluxos migratórios eles são desencadeados por vários fatores, o econômico, o político, o cultural, o ambiental, o social. Geralmente, o fator mais forte para o processo migratório é o fator econômico. É importante colocar que a migração, ela acontece em todo mundo. Né? Tem lugares que são mais receptoras, tem lugares que têm mais emissores de imigrante. Né? Como, por exemplo, nós temos a Europa Ocidental, a América do Norte, a Austrália e o Japão, que recebem muitos imigrantes. Né? No caso, a Europa Ocidental recebe muitos imigrantes da América Latina, do continente africano, da própria Ásia, especialmente do Oriente Médio. A América do Norte recebe também muitos imigrantes de forma geral. Né? Quando eu coloco América do Norte, Estados Unidos e Canadá, né? E o México também. A Austrália recebe muitos imigrantes também, especialmente na região da Oceania e da Ásia. E o Japão também, muito do continente, muito do continente asiático. Nós temos as formas de imigração. Né? A forma de imigração ela vai quanto ao espaço, né? Quanto à duração, quanto à forma e quanto ao controle. Né? Quanto ao espaço, são deslocamentos feitos, de forma interna no mesmo país ou de forma externa. Quanto à duração, que pode ser temporária ou definitiva. Quanto à forma, que ela pode ser voluntária ou obrigado. Como voluntária, quando a pessoa ela se decide ir embora para um outro local. E forçada, quando ela é forçada a ir deixar o seu local de origem para morar em outro, por uma questão ambiental, política, e conflitos, etc. E por controle, quando existe uma autorização do país para o acolhimento, como por exemplo questões de guerra, e etc. Quais são as principais causas da migração? A principal causa hoje da migração é a econômica. As pessoas estão indo atrás de melhores condições de vida, como salários mais elevados, melhores condições de trabalho, etc. Segundo, por causas de migração natural, política, étnica, religiosa, cultural, ambiental e turística. Essas hoje são as principais causas do processo migratório. Lembrando que algumas delas são mais por questões temporárias, como por exemplo a turística, e outras são mais por questões definitivas, como por exemplo a questão econômica, e a questão cultural. Em relação à migração no Brasil, a questão da migração no Brasil a gente inicia a discussão mais no século XIX, que é a primeira fase. A fase que a família real portuguesa vem para o Brasil, certo? E ela vai estimular a imigração de muitas pessoas, em forma geral, especialmente do próprio Portugal e de regiões vizinhas a Portugal. Né? A segunda fase ela vai no segundo reinado, de 1850 até a Era Vargas de 1934, certo? No caso, nesse período vai ocorrer algumas situações, como a proibição do tráfico
de escravos, né, a expansão da economia cafeeira, vindo muitos imigrantes, especialmente italianos, como mão de obra para o território brasileiro. O próprio governo vai incentivar essa política de migração da população, né, europeia para o Brasil, dando terras, né, dando incentivos e etc. As leis abolicionistas também, além de crises também na própria Europa, né, como a unificação da Itália e alemã, que vai provocar uma migração de pessoas dessas regiões para o Brasil, especialmente na região sul, né, região sudeste. E eu tenho a partir de 1934, né, a partir de 34 nós vamos ter, né, a criação da Lei de Cotas, né, Lei de Cotas ele vai meio que ser uma política em relação voltada à migração, certo? E também a questão de crises também a nível mundial, como a própria Segunda Guerra Mundial vai provocar efeitos migratórios, né? A população japonesa, a população europeia vem para o continente americano, especialmente também para o Brasil. Nós temos os tipos de migração: a migração interregional, né? A intrarregional. A interregional é entre regiões, a intrarregional é dentro da própria região. A êxodo rural, que é a mais típica, também temos a êxodo urbano também. A migração pendular, que é aquela migração que aí você sai da sua casa para trabalhar e volta no final do dia. E a transumância. Aqui temos um mapa referente aos lugares que têm um maior número de imigrantes e o maior número de imigrantes. As áreas roxas são as áreas que têm muito imigrante, ou seja, pessoas que estão saindo do seu país de origem para outro país. E as áreas em verde são as áreas que recebem muitos imigrantes. Aqui, em relação às migrações do Brasil, né, se você vê que nos anos 50 e 70, já no século 20, muita gente indo para a região, né, nordeste, para a região sudeste. Quando eu chego de 70 para 90, nós vamos ter aqui uma alteração nessa dinâmica populacional, né? Fluxo para a região norte, fluxo para a região centro-oeste, fluxo para a região sudeste, do sul para o norte, né? E de 90, né, esse fluxo aumenta mais ainda. Os tipos de imigração, né, os países que mais enviam imigrantes, os estados que mais enviam e os que mais recebem. Aqui seguem nossas referências e obrigado.